A criança superdotada, ela tem pais superdotados, né? Quem afirma isso são esses estudos, e isso traz um desafio muito maior para a dinâmica parental, porque aquele pai já é um adulto, aquela mãe já é um adulto, e ele já vem trazendo da infância, com certeza, se ele é um adulto hoje, ele tem em torno de 30 anos, vamos colocar assim, de 2 décadas para cima de vida, e ele veio de uma educação tradicional, a educação que é aquela da sociedade, que às vezes os pais dele também foram superdotados, são superdotados, não acreditavam nisso, não sabiam que isso existia, ou seja, existe uma esteira de projeção que já vem da tradição da família. Então, esse pai e essa mãe, eles já não acreditam neles mesmo, eles já sempre acharam que era esquisito, que eram esquisitos, que eram quebrados, todas aquelas questões que vai construindo, e eles projetam no filho. Por isso, essa mãe, que eu sei que ela tem uma paixão enorme por esse garoto, a preocupação dela é terrível, porque ele realmente está em sofrimento, e ela consegue dizer, ela e o pai, será que ele vai dar conta? E ela mesma relatou, viveu, teve esse menino e viu toda a riqueza de capacidade de aprendizado que esse menino tem, Kelly, que são coisas assim muito fora da curva. Ela viu isso, eles viveram, mas eles não acreditam, porque aí entra aquela mito do próprio superdotado de falar não é suficiente. Vem o perfeccionismo dos pais, vem a autocrítica dos pais e fala não, isso aí não é pouco. Por quê? Para eles é normal. Tudo aquilo que esse menino foi capaz de fazer, e foram coisas muito grandes no sentido de capacidade mesmo, né? Por exemplo, de uma criança entrar num curso de 2 línguas e em 2 meses ele venceu um programa de um curso que ele nunca começou, ou seja, isso é atividade metabólica cognitiva, muito, muito rápida. Mas os pais não acreditam porque para eles aquilo ali é normal, porque eles também são. Só que essa normalidade que eles impõem vai levar aquele filho ao sofrimento, porque para ele vai passar a seguinte mensagem: não é suficiente, você não é tudo isso. Isso que você faz não está nada fora do normal, porque eles também fazem. Só que eles não acreditam que eles fazerem porque são superdotados, porque eles não acreditam na superdotação deles. Então, olha a confusão que foi criada na vida desse menino que hoje está um adolescente cheio de problemas evitáveis. O que mais dói na gente é que são problemas evitáveis, mas que os pais não têm culpa nenhuma porque eles também têm problemas. Então, o que a gente fala em relação a isso? Qual é vamos dizer assim, a estratégia que poderia dar certo? Eu digo poderia porque não existe técnica, não existe método para neurodivergência. Nem superdotado, nem autista, nem TDAH. Você tem que entender o tamanho da neurodivergência, onde ela está, quais são as conexões que estão em funcionamento, as que estão em trava, para você acertar naquele sistema de funcionamento e acolher bem aquela pessoa. Então, como não existe técnica, mas o que é um princípio? Vamos falar de princípio na educação parental. Primeira coisa, os pais têm que ter o diagnóstico. Eles precisam se diagnosticar e eles precisam aceitar que eles têm uma neurodivergência, que eles são superdotados, sim. E que ser superdotado não é status. Eles não estão acima da humanidade, eles não estão superiores, eles não precisam ficar sem jeito, porque as pessoas vão dizer que está sendo metido. Porque, gente, os próprios superdotados sabem do desafio e das dores da superdotação. É muita luta, não é esse mundo de flores, que é assim, tudo muito maravilhoso, você dá conta de tudo e que é tudo brilhante. Não existe. Superdotação também é sinônimo de dor, de desafio, de sofrimento. Então, o primeiro princípio é que os pais se avaliem, sejam avaliados, que eles tenham um diagnóstico para mostrar o funcionamento deles. Aí eles vão falar: meu Deus, não é que agora eu estou entendendo meu filho. Então, precisa ter esse diagnóstico bem feito e por profissionais multidisciplinares para entender todas as questões com que os pais construíram até aquela idade. Primeiro princípio.
Segundo princípio, olhar o filho como diferente, inclusive deles, porque nenhum superdotado é igual. Porque se você se vê superdotado, admite, reconhece, foi diagnosticado, você não pode pensar, ah, mas isso aí está errado no meu filho porque eu sou superdotado e eu não penso assim. Erro. Então, primeiro princípio, diagnóstico. Segundo princípio, aceitar que, mesmo sendo superdotado, seu filho é diferente. E começar a olhar as questões da superdotação dele como parte de quem ele é. Se é uma criança que, para fazer uma tarefa de casa, ele precisa ficar de cabeça para baixo, trepar numa árvore, ficar em cima da mesa, esse é o conforto dele. Esse é o jeito confortável dele. Eu sei que a sociedade e as regras escolares, elas falam assim: a criança tem que ficar sentada na mesa, num lugar confortável, sem barulho, para ela conseguir fazer o dever de casa e se concentrar. E se aquele superdotado, para se concentrar, precisar de barulho? Se ele tiver que estudar ou fazer alguma tarefa, alguma coisa, ouvindo música? E se ele precisar ficar em cima da mesa para ele se sentir numa posição diferente para fazer uma coisa chata? Que ele pensa, poxa, esse dever está tão chato que se eu ficar aqui de 4, vai ficar mais interessante. E se for isso? Então, e se? E se? Usem essa regra. E se? Porque aí vai ficar mais compatível aquela dinâmica familiar para um neurodivergente.